Você já se perguntou por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essa é uma dúvida humana, antiga, universal. E se existe alguém que viveu essa pergunta na pele, esse alguém foi Jó. Você vai conhecer não apenas a história dele, mas o peso emocional, espiritual e humano por trás da narrativa. Uma história real que expõe a alma humana e revela a grandeza de Deus, mesmo nos momentos em que ele parece silencioso. Respire fundo, porque a jornada de Jó não é para ouvir, é para sentir. Jó vivia em Uz, uma região próspera no Oriente. Ele era um homem justo, íntegro, respeitado por todos. Era rico, muito rico, dono de grandes rebanhos, servos e propriedades. Mas a verdadeira riqueza de Jó não estava no ouro ou nos animais, estava na sua fé. Ele acordava cedo todos os dias e sacrificava a Deus em favor de seus filhos. Não porque eram pecadores, mas porque, segundo Jó, talvez tenham um pecado sem perceber. Essa é a marca de alguém que leva Deus a sério. Era um homem que tinha tudo: família, riqueza, paz, propósito. Mas é exatamente aí que o enredo muda. A Bíblia descreve um momento misterioso, uma reunião no céu. Os filhos de Deus se apresentam diante do Criador, e entre eles surge o acusador. Deus fala sobre Jó. Ele o chama de meu servo. Deus se orgulha dele, mas o acusador questiona. Jó só serve porque tudo dá certo para ele. Tira tudo que ele tem e ele vai te amaldiçoar. E então, algo que muitos não compreendem acontece. Deus permite o teste, não para destruir Jó, mas para expô-lo, para revelar ao mundo e ao reino espiritual quem Jó realmente é. O que Jó não sabe é que uma batalha invisível estava prestes a começar. Essa é uma das cenas mais devastadoras da Bíblia. Jó está vivendo normalmente quando um servo corre até ele. Os sabeus atacaram e levaram seus bois e jumentos, mataram os servos. Só eu escapei para te contar. Jó mal respira quando o outro mensageiro chega. Fogo caiu do céu e queimou suas ovelhas. Todos morreram. E mais um. Os caldeus roubaram seus camelos, mataram os servos. Só eu escapei para te contar. E antes que Jó consiga processar, o quarto mensageiro chega com a notícia que quebraria qualquer coração humano. Um vento forte derrubou a casa onde estavam seus filhos e todos morreram. Esse é o tipo de dor que faz o coração parar, que tira o ar, que destrói a alma. Mas Jó faz algo que poucos fariam. Ele rasga suas vestes em sinal de dor, cai no chão e adora a Deus. Ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é Jó, um homem feito de carne, dor, mas também de fé. O acusador volta ao céu. Dessa vez, ele diz: toca na saúde dele, e ele vai te amaldiçoar. Deus permite novamente, com um limite. Jó não podia morrer. Então, feridas tomam todo o corpo de Jó. Feridas dolorosas, infeccionadas, que coçam, ardem, queimam. Ele se senta no chão em cinzas, raspando as feridas com pedaços de cerâmica. O sofrimento físico se mistura ao emocional. E é nesse momento que sua esposa diz: amaldiçoa a Deus e morre. Ela não foi cruel. Ela estava quebrada também. Ela perdeu tudo junto com ele. Mas Jó responde: receberemos o bem de Deus e não o mal? Ele não entende o porquê, mas ele continua firme. 3 amigos chegam para consolar Jó: Elifaz, Bildade e Zofar. Eles se sentam ao lado dele por 7 dias, em silêncio. A dor era tão grande que ninguém conseguia falar nada. Mas depois eles começam a acusar. Dizem que Jó deve ter pecado, que só sofre quem merece, que Deus não faria isso sem motivo. Jó se defende, chora, questiona, pede respostas. Ele não amaldiçoa a Deus, mas ele clama pela verdade. E aqui está um detalhe que muita gente não percebe. A fé de Jó não era brinda. Ele discutia com Deus, ele gritava a sua dor, ele se quebrava por dentro. Isso também é fé. Esse é o ponto mais profundo da história. Jó fala, Jó clama, Jó sofre, e Deus não responde. O silêncio de Deus é um dos testes mais duros da existência humana. Mas o silêncio não significa ausência. Significa que algo maior está sendo construído. E quando Jó está no limite, quando a sua alma está cansada, quando as suas forças estão acabando, Deus finalmente fala. A resposta de Deus é majestosa, forte e profunda. Ele não explica o porquê do sofrimento. Ele revela quem ele é. Deus pergunta: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você já ordenou amanhã? Você conhece o caminho da luz? Deus não dá explicações. Ele dá revelação. E essa revelação muda Jó por dentro. Ele percebe que Deus nunca perdeu o controle. Mesmo na dor, mesmo no silêncio, mesmo na escuridão, Deus estava lá. Depois de tudo, depois da dor, da perda, do silêncio e da revelação, Deus
restaura a vida de Jó. E não apenas devolve, ele dá em dobro. Jó tem novos filhos, novas posses, nova esperança. E a Bíblia diz que os últimos dias de Jó foram melhores que os primeiros. A história de Jó não é sobre sofrimento. É sobre resistência, sobre fé real, aquela que treme, que pergunta, que chora, mas não desiste. É sobre um Deus que permite processos que não entendemos para revelar coisas que jamais enxergaríamos sem eles. Jó não venceu porque era forte. Ele venceu porque permaneceu. E isso é para você também. Mesmo quando o céu está silencioso, mesmo quando a dor parece injusta, mesmo quando você perde o que ama, Deus ainda está escrevendo a sua história. E os seus últimos dias podem ser melhores que os primeiros.